Malaquias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 5. O texto diz o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos por esta bendita palavra e pedimos ao Senhor que nos dirija, que teu Espírito Santo possa nos conceder sabedoria e capacitação para olharmos para a sua palavra, entendê-la e para que ela faça sentido para nós. Que o Senhor possa nos ajudar nesta compreensão, para que de fato a tua palavra seja pregada, seja ouvida e seja obedecida. Nós dependemos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Nosso pedido é que o Senhor nos ajude nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Na primeira quarta-feira que falamos a respeito do livro de Malaquias, nós chegamos quase que só na introdução do livro, né? Nós conseguimos entrar um pouco no primeiro versículo, mas basicamente nós fizemos apenas a parte introdutória. Só para os irmãos lembrarem um pouquinho aqui, o contexto em que Malaquias está pregando é o momento em que o povo de Israel havia retornado do exílio da Babilônia, e este povo havia se instaurado novamente em Judá, mas algumas coisas ainda não haviam acontecido conforme eles esperavam. Eles ainda não estavam plenamente estabelecidos na sua terra, ainda não tinham adquirido a soberania tão desejada, mas já tinham sido alvos da graça do Senhor, porque o Senhor havia trazido eles de novo para casa, havia tirado o povo do exílio e permitido que eles voltassem de novo para a sua terra. Este povo, por ainda assim experimentar algumas restrições, por estar numa terra ainda dominada por um outro povo, o povo persa, esse povo não lidou bem com isso, mas eles abandonaram o Senhor. Eles juntos, comunitariamente, viraram as costas para Deus, insatisfeitos com a forma que Deus estava lidando com eles. Então Malaquias é chamado para pregar para este povo que estava experimentando um momento ali de rebelião contra Deus, um povo que estava insatisfeito com o seu Senhor, apesar de terem sido alvos da sua misericórdia. Malaquias tem um jeito próprio de pregar, que é estabelecendo um tipo de debate, onde havia um diálogo, onde o profeta apresentava uma afirmação do Senhor, em seguida tinha um questionamento do povo ouvinte, e depois uma refutação do Senhor, confirmando a legitimidade da sua palavra. Então, no versículo de número 2, nós iniciamos com esse debate, onde o Senhor anuncia a eles a sua palavra. Este povo de alguma forma rejeita, questionando a legitimidade dessa afirmação de Deus, e o Senhor em seguida vai refutar
esse questionamento do povo. Então, no versículo de número 2, nós temos aqui o início, onde Malaquias, como representante do Senhor, enviado por ele, como mensageiro do Senhor, vai dizer ao povo, em nome do Senhor, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? O Senhor responde: não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Nós vemos aqui o Senhor claramente anunciando ao povo o seu amor para com eles. É como se ele tivesse os convidado para uma assembleia, os chamado para uma reunião, e ali então, para acertar muitas coisas que estavam erradas, o Senhor dando oportunidade ao povo de ter ali uma conversa com ele. O propósito do Senhor era assim, julgar a atitude do povo, mas também havia ali esperança, porque o Senhor prometeu que não deixaria o seu povo para sempre. Então, o Senhor faz essa declaração direta ao povo, dizendo: eu sempre vos amei. E este povo, por sua vez, responde: mas de que maneira? Como o Senhor nos tem amado? Percebam esse tom de ironia de um povo rebelde, onde eles estão dizendo para o Senhor: nós não temos percebido este amor, isso para nós não tem sido claro, os efeitos deste amor do Senhor para conosco não tem sido experimentado. É como se ele dissesse: olha, nos explica melhor, de que maneira o Senhor nos tem amado? Como assim o Senhor nos amou? Então isso tem implicações muito sérias, porque estavam diante do Senhor. Como eles poderiam colocar em xeque, em dúvida a sua afirmação, e pedir ao Senhor que explicasse para eles como? E o Senhor, por sua bondade, ele aceita o questionamento. Ele poderia fazer qualquer uma outra coisa, mas ainda assim, ele se propõe a explicar ao seu povo de que maneira ele havia os amado e de que maneira ele sempre tinha amado o seu povo. E ele responde: lembra de Esaú? Então, eu escolhi Jacó, e a Esaú eu odiei. Eu escolhi vocês, mas eu odiei o outro povo. Eu odiei a Esaú e os seus descendentes. O Senhor não apenas anuncia o seu amor, mas ele vai dizer que não apenas escolheu Israel, mas que também odiou aqueles que se opuseram contra o povo israelita. A sua atitude não foi apenas de escolher o povo, mas foi também de estar irado contra os seus inimigos. Ele não só escolhe vocês, diz o profeta, mas rejeita para sempre aqueles que lhe fizeram mal. Vocês vão entender isso um pouco melhor mais na frente. Ele também constitui a este povo, aos edomitas, descendentes de Esaú. Lembrem que este povo aqui, os descendentes de Esaú, foram morar em um local chamado Edom, por isso são edomitas. Então, o Senhor não apenas escolheu a Israel, a Jacó, mas ele odiou os edomitas. O Senhor estabeleceu um pacto, uma aliança eterna com Israel, e também estabeleceu uma inimizade eterna com os edomitas. Então ele demonstra, ele prova o seu amor. Ele não apenas escolhe um povo e ama esse povo, mas todos aqueles que fizeram mal a este povo, como aquele pai zeloso, ele os odeia para sempre. Então, nesse verso de número 2, nós temos aqui o claro anúncio do Senhor
ao seu povo, dizendo a eles, afirmando a eles que os ama e provando a eles como é que isso acontece. Mas este povo estava como um povo cínico. Eles faziam de conta que não entendiam. Eles agiam como se Deus não fosse aquilo que Deus de fato é e era para eles. Eles estavam insatisfeitos com o Senhor. Algumas coisas estavam pendentes, segundo entendia o povo de Israel. O Senhor estava devendo a eles algumas coisas. Essa era a conta que eles faziam. Eles estavam chateados com o Senhor. Eles estavam insatisfeitos com o modo em que Deus lidava com os seus anseios. Sabe o filho, quando faz birra, porque o pai não fez a sua vontade, porque o pai não atendeu, né, o seu desejo? Assim estava o povo israelita. Eles estavam reprovando a maneira com a qual o Senhor tratava as suas demandas, acusando o Senhor de estar sendo, inclusive, negligente quanto às necessidades do seu povo. Eles até estavam pensando se de fato valeria a pena continuar seguindo aquele Deus, porque eles estavam entendendo que aquele Deus que eles seguiam não estava atendendo às suas necessidades. O Deus a quem eles estavam seguindo não estava solucionando os seus problemas. Então eles estavam questionando, estavam ponderando se de fato valeria a pena seguir um Deus que não atende às necessidades deles. Este povo de Israel alegava que Deus não fazia distinção, inclusive, entre os ímpios e os justos. Mas esta é uma forma que eles estavam usando, pretendendo adquirir de Deus, obter de Deus uma justiça segundo suas próprias concepções, segundo seus próprios corações impenitentes. Eles estavam querendo provocar em Deus uma reação para satisfazer as suas próprias vontades. Mas o cerne dessa questão aqui é que o povo de Israel não se conformava em ainda ser um povo dominado, porque embora eles voltaram do exílio, eles ainda não tinham a sua soberania. Eles estavam sob domínio de um povo, de um outro povo, do povo persa. Então o povo de Israel estava incomodado, insatisfeito. Eles queriam retornar para Judá, mas queriam estar lá como protagonistas, como os cabeças, não como um povo dominado, mas como um povo dominante. A nação de Israel almejava total autonomia política, mas apesar de terem recebido o direito de voltar, mas muitas coisas ainda estavam para acontecer. E o que houve que eles ficaram tão revoltados é porque eles haviam recebido algumas profecias que muitas coisas seriam feitas, aconteceriam ali, mas ainda não havia acontecido. Os profetas Ageu e Zacarias profetizaram pós-exílio algumas situações que deveriam acontecer para abençoar o povo de Israel. Essas profecias ainda não haviam se cumprido integralmente. Nós temos Ageu e temos também Zacarias profetizando ali algumas coisas que o Senhor estava prometendo ao povo que voltou do exílio, ou que voltava do exílio. Ageu, no capítulo 2, do verso 20 até o 23, vamos ver uma das profecias que haviam sido direcionadas ao povo de Israel, para que se cumpridas, este povo estaria ali recebendo mais uma bênção da parte do Senhor. Ageu está um pouquinho depois de Zacarias. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai encontrar Zacarias e em seguida o profeta Ageu. Ageu capítulo 2, do verso 20
até o 23. Todos acharam? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel. Zorobabel, ele veio junto com o povo do exílio, junto com essa primeira leva, e ele era o líder desse povo. Então fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui uma profecia de como se fosse um novo reinado David, onde o povo de Israel teria os inimigos destruídos, retirados da sua terra, e eles então reinariam soberanamente pela sua terra, por Judá. Só que essa profecia aqui ainda não havia sido cumprida de forma plena, estava ainda por cumprir. Então fala a respeito aqui de algo futuro que ainda vai acontecer, que ainda não tinha acontecido. No próprio livro de Ageu, do profeta Ageu, nos versos 6 e 9 do mesmo capítulo 2, nós temos uma outra profecia aqui. Ageu capítulo 2, verso 6 até o 9. Está escrito o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta profecia de prosperidade material, inclusive aqui, não havia se cumprido de forma plena, e este era mais um motivo para que o povo ficasse murmurando do Senhor. Como pode o Senhor prometer essas coisas e não cumpri-las? Como pode o Senhor fazer e não acontecer? Então este povo estava insatisfeito, porque para eles o Senhor estava demorando em cumprir a profecia de tirar dali todos os povos gentios, para que eles pudessem reinar plenamente, de trazer de novo para eles toda a glória, toda a fartura, todos os bens materiais. Então eles estavam insatisfeitos com o Senhor, porque essas coisas ainda não haviam acontecido. Depois temos uma outra profecia em Zacarias 8, do verso 1 ao 8. Essa profecia de Zacarias cumpriu apenas parcialmente, mas não de forma plena, como era esperado. Então você avança um pouquinho para frente, Zacarias 8, do verso 1 até o 8. O profeta Zacarias, então, profetizando ao povo de Israel, disse: depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamarei
chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, esta profecia aqui havia cumprido só parcialmente. A quantidade de pessoas que havia retornado do exílio era muito menor do que esperado. Então, todas essas coisas frustravam os israelitas. Tudo isso incomodavam a eles. E eles, em vez de serem gratos a Deus pelo que o Senhor já havia feito, trazê-los do exílio de volta para sua casa, não, eles estavam desapontados, chateados com seu Deus, entendendo que ele não havia feito o que prometeu da forma com que eles desejavam que fosse. Eles desejavam que os seus inimigos, o povo invasor, fosse retirado definitivamente dali, ou seja, que a justiça de Deus ocorresse de fato de forma plena. Eles clamavam por uma justiça de um Deus que não apenas trouxessem eles para a terra, mas que dizimasse a outra nação. Eles clamavam por vingança, eles estavam irados com o povo que havia os escravizado. Então eles queriam que o Senhor agisse com justiça. Eles exigiam do Senhor uma justiça, que o Senhor pudesse agir contra o povo que os dominava. Malaquias, então, ele, no verso 3, no capítulo 3, a gente vai ver só na frente, não agora, mas só para nós podermos entender, Malaquias deu uma resposta a este povo. No capítulo 3 do próprio livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 1 ao 4, Malaquias então vai responder a eles, a este povo. Ele vai proclamar a eles o que vai acontecer. O Senhor que este povo busca virá mesmo, diz Malaquias a eles. O Senhor, aliás, o Senhor que buscam virá mesmo, mas virá como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Virá para condenar os ímpios, mas primeiramente os do meio do seu povo. Prestem atenção que Malaquias está dizendo: vocês desejam um Senhor que venha com justiça para julgar. Ok, esse Senhor que vocês tanto anseiam por ele virá de fato. Ele virá para julgar os ímpios, mas primeiramente ele vai começar com os de casa, depois os de fora. Aguardem, povo israelita, o Senhor virá para julgar, mas começará primeiramente pela sua casa. Então foi um anúncio de Malaquias bastante interessante, para que esse povo ficasse atento, que o Senhor não ia fazer vista grossas para o pecado deles. O Senhor começa dando exemplo em casa, para depois os outros de fora perceberem a sua grandeza e a sua justiça. Então, aqui estão os argumentos, os possíveis argumentos que o povo israelita usava para dizer que tinham razões para estarem insatisfeitos com o Senhor. A parcialidade do cumprimento das profecias, a situação que eles estavam vivendo ali de restrição em todos os aspectos, restrição política, restrição na parte material, tudo isso eles foram somando, e por isso eles entenderam que não valeria a pena dar atenção para esse Deus, porque muita coisa que o Senhor tinha prometido ainda não havia acontecido. Esse é um tipo de coisa que eu não creio que ninguém aqui seria capaz de dizer que está insatisfeito com o Senhor,
ou de tratá-lo de uma forma indiferente, principalmente nas palavras. Mas é muito comum nós encontrarmos crentes, ou ditos crentes, insatisfeitos com a própria vida. Pessoas que estão, dizendo eles, servindo a Deus, mas estão insatisfeitos. Possa ser que, de uma forma explícita, de uma forma franca, clara, as suas bocas não confessam esse fato, mas a gente percebe que a amargura que mora, que vive no coração deles, expressa que eles estão insatisfeitos com a vida que têm. Isso implica que esta pessoa está evoluindo para um quadro de demonstrar insatisfação com o próprio Deus. São pessoas que estão focadas em algum tipo de problema que estão experimentando, do qual dependem de uma ação sobrenatural de Deus, mas que isso ainda não aconteceu. Mas elas não tiram o olho do problema, mas elas tiram o olho do próprio Deus. Elas focam naquilo que parece ser urgente e necessário, mas que ainda não foi feito. Mas elas não focam no Deus que pode resolver tudo. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa para de perceber que o Senhor está interessado no seu problema. Ela para de perceber que o Senhor está cuidando dela, independente das circunstâncias que experimenta. Deus, nestes momentos difíceis, pode não estar cuidando da questão material ou física, mas Ele está lidando com a alma deste ser. Esta pessoa está sendo cuidada por Deus. Talvez os seus olhos não vejam, talvez o seu corpo não sinta, mas a sua alma está sendo cuidada nesse processo. Deus, nesse momento, nesse processo que você está experimentando, ou uma pessoa esteja experimentando, Ele está te convidando para mais perto dele. Ele está te chamando para que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Ele está te chamando para uma conversa, para uma reunião com Ele. Ele está querendo tratar com a sua alma, com o seu coração. E enquanto tudo isso acontece, Deus está plenamente no controle de tudo. Então, esse tempo que às vezes a gente experimenta de escassez é um tempo propício para Deus cuidar da nossa alma. A gente não pode deixar de notar e aproveitar essas oportunidades. As pessoas lá fora, não só lá fora, mas em muitas igrejas mais pentecostais, usam muito esse termo, mas que ele faz sentido, fala, olha, fulano ou eu está na escolinha de Jeová. E de fato, a escolinha de Jeová existe. Eu sempre falo que é interessante, durante a escola de Jeová, durante a escola do Senhor, a gente prestar bastante atenção no que Ele ensina e aprender, porque quando a gente aprende, a gente passa de ano, né? A gente muda de etapa, mas quando a gente não aprende, a gente continua no mesmo lugar. Então a escolinha está difícil, tá? Mas se você prestar atenção, aprender direitinho, você é aprovado e passa de fase. Mas se você não fizer assim, você fica repetindo, né? 1 ano, 2 anos, você não evolui, você não cresce. E a ideia é que você seja aprovado, é que eu seja aprovado. Eu preciso prestar atenção nisso. Você precisa prestar atenção e aceitar aprender com Ele durante esse tempo. Então, a gente não pode se desesperar por, supostamente, né, Deus está demorando, né, com a solução que eu tanto preciso, que você tanto almeja. Mas aproveitar essa situação em oração com o Senhor, em meditação na sua palavra, né? Aproveitando esses momentos para se aproximar de Deus, porque este é o momento exato em que Ele nos chama para estarmos mais próximos dEle, mesmo que estas coisas nos tragam dissabores, mas elas nos trazem outras coisas que têm efeitos em nossas vidas que vão além daqui.
tem efeitos que são efeitos eternos. E uma coisa interessante que a gente não pode esquecer é que se você se considera que um dia você foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, você pode continuar crendo que você o será para sempre. Porque apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, o Senhor não muda. O Senhor não muda. Se um dia você foi o alvo da sua graça, você o será eternamente, independente do que aconteça. Eu acho que esse é um consolo maravilhoso para nós. O Senhor não nos deixará, independente daquilo que somos, daquilo que fazemos, inclusive. É claro que Ele tratará os nossos pecados, mas Ele não nos deixará nunca, jamais, porque esta é a palavra que o próprio Senhor diz. Então, diante desta afirmação do Senhor ao povo israelita, eu vos tenho amado, e diante da pergunta, do questionamento do povo, em que nos tem amado, o Senhor então ele aponta a eleição de Jacó ao invés de Esaú como prova de seu amor, e na dispersão irreversível do povo edomita em virtude de suas transgressões contra Yahvé, em contraste com a obra soberana de Deus que trouxe os israelitas de volta do exílio, apesar de serem um povo desobediente também. Então Deus fala: olha, pensem bem, vocês não tinham nada melhor do que os edomitas, porém eu escolhi vocês e os rejeitei. Então a gente percebe claramente aqui a eleição do Senhor, uma eleição incondicional. Ele escolheu Jacó por sua soberana vontade e também rejeitou Esaú pelo mesmo motivo. Então ele aponta aqui a escolha que ele fez diante de dois povos rebeldes, pecadores, povo de dura cerviz, mas ele escolheu um. Por isso ele prova seu amor para Jacó. Olha, apesar de tudo, eu decidi estar do lado de vocês, eu decidi proteger vocês, eu decidi vencer por vocês, apesar dos vossos pecados. E de outra forma, eu rejeitei para sempre o povo descendente de Esaú. Sobre os edomitas, é importante a gente saber por que Deus os rejeitou. O que esse povo fez de tão ruim assim, para que Deus pudesse virar as costas para ele? Nós sabemos que a escolha de Deus não é por méritos, mas esse povo é culpado por ter sido rejeitado. O que ocorreu? Quem foi os edomitas? Quem foram os edomitas? Como eles viveram? O que eles fizeram que irou tanto o Senhor? Números, capítulo 20, do verso 14 ao 21. Vamos ver um pouco a respeito do povo de Edom, dos descendentes de Esaú. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Números está lá no começo da Bíblia. Depois de Levítico, você encontra o livro de Números. Números capítulo 20. Todos encontraram? Vou ler para vocês. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Opa, estou começando do começo, né?
vai demorar muito. Eu estou a partir do verso 14. Desculpem, irmãos. Depois, Números 20, 14. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos seus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao seu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos de tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Depois, no capítulo 21, que é o seguinte, apenas o verso 4. Está escrito: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Percebam que Moisés mandou seus mensageiros, inclusive até apelou: você é o nosso irmão, nós estivemos no Egito, escravizados, sofremos muito ali, mas o Senhor quis nos libertar. Agora nos deixe passar por sua terra, para que nós possamos seguir caminho, seguir a nossa viagem, a nossa peregrinação. Mas o rei de Edom disse: não, vocês não passam por aqui, que se passarem, iremos em encontro de vocês para destruí-los. Então a gente percebe aqui a reação dura, difícil deste povo contra o povo de Israel. Isso então irou-se muito ao Senhor. Em Obadias também, capítulo 10, verso 21, se você depois quiser dar uma olhada, Obadias 10, 21, teremos ali mais um pouco a respeito do currículo, né, dos descendentes de Esaú. Um povo duro, povo mau, e por isso o Senhor irou contra esse povo. Porque quando foi pedido para que o povo do Senhor passasse por suas terras, mesmo que não fossem dar nenhum prejuízo, tudo estavam dispostos a pagar, só queriam passar. Este povo rejeitou o pedido e veio contra o povo do Senhor. Por isso o Senhor se irou contra esse povo e nunca mais voltou-se a eles, diferente do que o povo fez com o povo de Israel. Temos aqui então o currículo dos descendentes de Esaú e a motivação pela qual Deus irou-se contra este povo. Quanto aos israelitas, apesar de não faltar a Deus razões para agir da mesma maneira, ele decidiu soberanamente usar de misericórdia para com eles. Diante disso, então, qual seria a atitude do povo de Israel? Eles deveriam olhar para a nação em volta e ver o quanto Deus tinha sido gracioso para com eles. Ao invés de tratar a Deus com ironia, tratar a Deus com indiferença, como estavam fazendo, porque tudo que eles desejavam ainda não tinha acontecido, eles poderiam olhar a situação de Edom, por exemplo, que às vezes olhando para o que o povo edomita fez, a gente vai falar: agora eu entendi, esse povo de Edom de fato era muito mau, o Senhor tem razão. E Israel era o quê?
tão mal quanto os edomitas. Mas o Senhor soberanamente os escolheu para estar do seu lado. Então o Senhor prova o seu amor para o povo de Israel. Eu vos escolhi não por méritos de vocês, não porque vocês constituem um povo melhor, mas porque eu quis escolher vocês por amor de vocês, a vocês. Eu sempre vos amei e por isso vocês são o meu povo. Não foi por outra razão. Esta é a prova pela qual eu posso dizer que eu sempre vos amei. Mas o povo não deu ouvidos a isso, permaneceu duro, virando as costas para o seu próprio Deus. Então é isso por hoje. Nosso tempo já se encerrou. Uma outra oportunidade a gente dá sequência aqui a respeito de mais alguns assuntos aqui que vamos lidar ainda com o capítulo 2, que vai estar finalizando aqui. Só duas aplicações rápidas para que a gente possa encerrar. A primeira é que os nossos pecados não foram menos ofensivos a Deus do que os pecados daqueles que não herdarão os céus. Mas Deus quis agir de misericórdia para conosco e nos dar o seu reino. Por isso, cabe a nós total gratidão ao Senhor, estarmos satisfeitos com o que Deus fez. Nós não vimos a igreja para buscar o que Deus vai fazer, mas para louvá-lo pelo que Ele fez. E as outras coisas acontecem em nossa vida, porque o Senhor cuida dos seus. E depois precisamos necessariamente manter vivo em nossa mente este fato de que a razão pela qual o Senhor nos escolheu nunca foi nós mesmos em virtude de nossas boas obras, mas foi uma decisão bondosa e soberana do próprio Deus. Qual a razão de Deus nos escolher? Deus, a sua própria vontade, para o louvor da sua própria glória. Então, devemos responder a isso com gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias, independente de alguns sabores amargos que experimentamos nesta vida. A nossa esperança vai muito além daqui, e porque Deus nos escolheu, nossa esperança é viva, segura e está garantida através de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos continue nos ajudando a vivermos com gratidão a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos por esta palavra, por este tempo, por tudo que nós ouvimos aqui, que nós pensamos e que aprendemos. Que o Senhor nos ajude a entender a sua forma de lidar conosco e que em tudo nós possamos confiar no Senhor de forma plena, ainda que nós não entendamos o que de fato está acontecendo, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós em todos os aspectos e que nada pode fugir do teu controle. E ensina-nos a viver isso em toda a situação da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, para que possamos aprender contigo em todas as circunstâncias, e não só aprender, mas também compartilhar com outros que experimentam situações parecidas e que não sabem lidar com elas, e que não estão aproveitando deste tempo, desta oportunidade para ter um relacionamento mais próximo do Senhor. Que nós possamos aprender também discipular pessoas para que elas possam viver o Evangelho pleno e possam estar satisfeitas em Cristo, independente das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que tenhamos a noite segura na Tua presença. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.